Hoje eu vim aqui trazer esse assunto que está bastante em alta, mas eu quero trazer de uma forma tátil de falar e de explicar sobre o meu ponto de vista do que é esse tal despertar espiritual. Bom, aqui no meu canal tem alguns vídeos sobre o meu processo de despertar espiritual. Você vai, acho que tem uma série assim de 4 vídeos falando sobre todo esse meu processo. E é claro que para cada um é diferente. E hoje, com tanto acesso fácil a conhecimento, às vezes as pessoas elas se conectam com aquilo, acham que estão despertando, mas não estão despertando nada, elas só entenderam isso na mente. Porque se você entende algo somente com a mente, somente com a razão, isso não é despertar espiritual. Então quando você lê alguma coisa e você, por exemplo, acha que, estou incorporando isso na minha vida, estou entendendo isso, ampliei a minha consciência, mas aquilo não é sentido de verdade, não é experienciado, que a gente fala, né? Experienciado, que é uma palavra que não existe em português, mas eu acho que é a palavra que mais combina com essa questão de você experienciar aquilo que você absorveu como conhecimento. Isso não é despertar, né? Então precisa ter essa experiência. E quando eu digo experiência, não é tempo de experiência, é esse experimentar, né, daquela questão, daquele entendimento. O despertar nada mais é do que acordar para algum assunto específico na sua vida, né? Então quando você começa de repente a enxergar as coisas de um outro lugar, é como se você realmente estivesse acordado para uma situação que você estava dormindo há muito tempo. E isso muitas vezes para algumas pessoas é extremamente difícil. Eu vou dizer até por mim mesmo, né? Porque o despertar espiritual, ele muitas vezes pode ser leve, pode ser um despertar simples para alguma questão na sua vida, como pode ser algo muito grande que, para você modificar isso, você tem que movimentar muitas coisas na sua vida. Por exemplo, se você está numa profissão que você está muito bem sucedido nela e você desperta que de repente você a vida inteira só fez aquilo que o seu pai quis e não aquilo que realmente você quis. Mas aí você já está no topo da sua carreira, com uma empresa gigante, cheia de funcionários e um monte de gente com responsabilidade, ou com uma família formada, ou muito mais velho, e você entra em processo até depressivo de ver que como que eu vou modificar a minha vida, porque só agora eu percebi que não era isso que eu queria fazer da minha vida, não é verdade? Então assim, o despertar ele pode causar um certo incômodo e muitas vezes todos esses processos depressivos que estão acontecendo hoje, ansiedades e tudo mais, que são essas doenças modernas, elas podem estar realmente ligadas com processos de despertar que a pessoa começa a despertar por uma questão na vida dela, mas ela não sabe como modificar ou como sair daquilo, porque ela sabe que se de repente ela modificar aquilo, ela pode magoar outras pessoas. Então, ser a gente não é fácil, né? Dentro de um mundo onde as pessoas estão no automático. E pra mim não foi diferente, né? Então quando eu comentei com vocês que pra mim foi bem forte, eu despertei para vários setores da minha vida ao mesmo tempo. E isso aconteceu porque eu fui passar realmente por um processo de despertar da consciência, um despertar espiritual que eu fiz lá na Índia. Esse processo não adianta vocês me pedirem porque ele não existe mais. Era um processo de 28 dias onde você ficava tipo num mosteiro, que na verdade era uma universidade que chamava Oneness e hoje chama O&O Academy. E lá nessa universidade eu fiquei por 28 dias sem celular, só comendo uma alimentação bem simples assim, indiana, com monges, meditando todo dia, fazendo processo de respiração, e todos os dias a gente refletia sobre um ponto específico na nossa vida para a gente despertar aquilo na nossa vida. Então depois de 28 dias eu saí transformada daquele local. Eles faziam com que você enxergasse, refletisse sobre aquele aspecto na sua vida e sentisse sobre aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro de um processo onde eu tinha muito problema com a minha mãe, sabe, assim, de, sei lá, muitas questões com ela. E eu lembro que um dia, né, nós fizemos um processo para perdoar pai, mãe, essas coisas, e no dia da mãe, eles fizeram toda uma meditação ali, todo um processo de pranayamas. Pranayamas são respirações onde você fica muito elevado, a sua energia fica muito elevada, você fica muito presente no seu corpo. E eu acessei
uma questão da minha mãe, quando ela era criança, a dor dela, eu consegui sentir a dor dela e entender o porquê que ela agia de certas formas comigo. E a partir dali, sentindo a dor dela, tendo aquela empatia pelo processo dela, eu consegui começar o meu processo de perdão com a minha mãe. Então eu consegui despertar para aquela questão específica o porquê que a gente às vezes se debatia, o porquê que era difícil lidar com aquilo, o porquê que as coisas aconteciam daquela forma, só que eu tive que sentir para eu poder realmente acessar aquela cura de verdade. É diferente quando eu viro para você, às vezes falo assim, olha, você tem que perdoar sua mãe. E você até entende mentalmente que, poxa, ela passou por algum processo difícil e é por isso que ela me tratou dessa forma. É fácil mentalmente a gente achar que a gente está perdoando, que a gente está transformando, mas você sentiu realmente isso dentro de você? Isso é um processo de despertar, esse sentir junto com essa nova percepção. É lógico que eu dei aqui um exemplo um pouquinho difícil, mas isso acontece, por exemplo, com a alimentação. Então, às vezes as pessoas falam assim, é super espiritual quando você é vegano. Eu sou vegana, mas eu não acredito que só porque você é vegano você é melhor ou está desperto para essa questão. Muitas vezes você é vegano por realmente, mentalmente, saber que isso é o melhor para o mundo, né? Que isso é melhor, né? Você não comer carne, que, sei lá, não vai gerar impacto no planeta, o aquecimento global vai diminuir. Então você sabe isso cientificamente, como se fosse assim, isso é a salvação do mundo e você incorpora isso, mas você não sente de verdade isso. Então, é um passo, é um certo despertar, mas muitas vezes ele é mental, ele não é sentido, ele não é realmente vivenciado por você. Então, por isso que eu falo que nem sempre porque uma pessoa está praticando uma caridade ou uma pessoa religiosa, ela está desperta. Porque o despertar, ele vai além. Muitas pessoas, às vezes, elas só seguem as regras. E a pessoa que ela está desperta, ela olha as coisas e questiona as coisas através das suas sensações. É fácil quando você fala assim, eu vou sair do automático. Porque quando você lê, por exemplo, sobre o despertar, as pessoas falam assim, é quando você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, a questionar muito sobre o sistema. É você sair, né? Tem aquele filme muito famoso, que é um dos meus filmes favoritos até hoje, que é o Matrix, ou Matrix, como vocês quiserem falar, né? Que tem 3, né? O Matrix 1, 2 e 3. É o meu filme preferido. Se você nunca assistiu ou se você já assistiu há muito tempo, assista novamente, porque você com certeza vai ter uma outra experiência. Às vezes, quando você lê sobre algo ou quando alguém traz uma experiência, você também pode despertar também algum questionamento e quando você vê, você está sentindo aquilo de verdade em você e aquilo vira verdade para você. Aquilo se abre para você. Quando eu lembro que eu tô falando sobre essa questão da fantasia do despertar espiritual porque existia isso em mim, né? Eu achava que uma pessoa que estava desperta espiritualmente, ela já era iluminada e que ela não tinha problema nenhum. E na verdade, ao contrário, quando você começa a despertar, é aí que você vai ver todas as suas sombras, tudo aquilo que você precisa curar, tudo aquilo que você precisa limpar. E é por isso que para algumas pessoas é muito difícil. Eu fiz um trabalho uma vez num hospício que já estava desativado, mas eu percebi o quanto existiam pessoas que estavam naquele lugar antes, que elas estavam em processo de despertar, mas que foram internadas, porque os despertos às vezes são chamados de loucos. Hoje em dia é muito mais fácil a gente achar loucos como a gente. É claro que eu não estou trazendo a parte de doença mesmo, né? Das questões psicológicas e psiquiátricas, não é isso, tá, gente? É só essa questão mesmo de que existem pessoas que elas começam a se abrir para esse novo mundo, para essas outras questões, começam a questionar demais sobre isso e acabam entrando em processos mesmo, muito profundos, psicológicos mesmo, e que acabam sendo interpretados pelas pessoas que estão próximas como às vezes uma loucura, como uma coisa, né, de maluco. E na verdade a pessoa às vezes entra num processo depressivo, às vezes ela entra num processo muito difícil e ela precisa de ajuda, precisa de outras pessoas como você, como eu, que estão aqui, né, assistindo. Tenho certeza que se você chegou até aqui esse vídeo é porque você está
ou já estava ou passou por um processo de despertar da consciência, despertar espiritualmente. É muito importante também falar que quando a gente fala de despertar espiritual, isso não quer dizer que você tem que ir para uma igreja, isso não quer dizer que você tem que frequentar uma religião. A religião e espiritualidade, elas podem ser complementares, mas elas são distintas. Uma pessoa ela pode ser religiosa, mas ela pode ser religiosa de um livro só, de um conhecimento único e fechado para todos os outros conhecimentos e fechados para todas as outras pessoas. E achar que aquilo é verdade e não se abrir para ter compaixão pelo próximo, para poder olhar de uma outra perspectiva e questionar sobre algumas questões que aquilo está passando. De novo, a religião ela pode andar junto com a espiritualidade, mas ela não tem nada a ver, elas são distintas, né? Uma pessoa espiritual é aquela que está conectada com o seu ser. Muitas pessoas que às vezes frequentam religiões, elas só frequentam também por um processo automático da família, né, trazer aquele tipo de religião para ela, ou porque outra pessoa trouxe, ou porque ela acha que aquilo é o correto, porque ela acha que aquilo é o certo, porque ela já vem num padrão, né, automático de estar naquilo. E às vezes ela faz aquilo totalmente inconsciente, né? Porque o despertar o que é? É você estar consciente, acordado para aquilo que você está fazendo. Você pode juntar as duas coisas, mas nem sempre as duas coisas elas andam junto. E é o que mais a gente vê as pessoas se matando, guerreando por causa de religião, e isso não é um despertar espiritual, né? Porque a pessoa que ela está nesse processo, ela vê o outro como a si mesmo. Então ela se conecta, ela sente, ela tem empatia, ela se conecta com o outro e ela não vai querer fazer mal com o outro, ela não vai brigar com o outro porque o outro tem uma religião diferente dela, né? Então tem todo esse processo que eu não vou entrar muito profundo, mas só para você entender que isso não se conecta, que isso nem sempre se conecta, ok? Porque nesse mundo que nós vivemos, que tem muitas distrações, o tempo todo a gente tem distração. A gente está aqui às vezes no processo de começar a despertar e ver que a gente está num relacionamento que a gente não está feliz, profissão que a gente não está feliz, que não está conectado com a nossa essência ou sei lá, alguma coisa do tipo, só que a gente dorme de novo porque a gente amortece essas questões, porque muitas vezes essas questões vão mexer em coisas muito doloridas dentro da gente e vão fazer com que a gente tenha que olhar para isso. E como a gente tem que olhar para isso, é muito mais fácil a gente olhar para fora e criar um amortecedor para isso, para a gente não despertar. Então, no momento que às vezes a gente começa a vislumbrar sobre uma questão que a gente precisa acordar para a nossa vida, às vezes a gente vai lá e entra na internet e faz uma compra impulsiva. A gente vai e come compulsivamente, ou a gente vai e fica lá no aqueles sites de relacionamento, Tinders da vida, e querendo se relacionar para fugir muitas vezes daquilo que você está precisando mudar na sua vida, né? Tô dando uns exemplos aqui muito bobos, né? Você ficar, sei lá, na televisão o dia inteiro, assistindo série o dia inteiro, videogame, sei lá, são coisas que fazem com que você fique no automático, né? A televisão, principalmente, você sai do protagonista de viver a sua vida pra ficar vivendo a vida de personagens que estão naquela televisão, porque aquilo supre um pouco a sua carência de não estar vivendo o seu propósito, não estar vivendo o seu propósito. O despertar também ele não precisa ser dolorido, ele pode ser gradual, aos poucos, muitas vezes só uns ajustes. Às vezes a gente tem medo de olhar para isso e ver que a nossa vida toda foi uma mentira, não é verdade? Principalmente quando a gente está mais velho. É por isso que jovens são muito mais fáceis de despertar do que pessoas mais velhas que vêm num padrão muito repetitivo há muito tempo. Né? Por isso que a gente às vezes, né, tem dificuldade de lidar com os nossos pais, de explicar o que está acontecendo com a gente, para eles tem muita resistência, ou eles começam a ver a gente modificando toda a nossa vida, eles começam também a criar empecilhos, porque eles começam também, porque a partir do momento que uma pessoa ela começa a despertar por um assunto diferente dentro daquela família, ela começa a provocar a sombra das outras pessoas para se olharem também em relação àquilo. E isso dói muito para aquelas pessoas que viveram uma vida de mentira e que a vida inteira viveram no automático, né?
Então, o despertar da consciência e da espiritualidade nada mais é do que você sair do automático e questionar muitas vezes, sentindo aquilo dentro de você como verdade, né? Porque foi o que eu falei, né? O vegetarianismo, ele pode ser verdade para mim, mas para você não seja verdade. E tá tudo bem, isso não quer dizer que você é melhor ou pior que eu. Você pode entender isso mentalmente, que isso é melhor para o planeta, mas de repente você não está sentindo isso nesse propósito no momento, mas você está em outro despertar espiritual para auxiliar outros campos da sua vida. Você está ali se abrindo para outros processos na sua vida. E eu estou abrindo para outros processos. Tem pessoas que vão despertar para alimentação, tem outras pessoas que vão despertar para o seu propósito, então elas vão buscar mais, fazer coisas que a deixam feliz e não buscar seguir o que a vida colocou como padrão. Você começa a questionar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que eu quero? A vida é só isso? Trabalhar, fazer faculdade, casar, ter filho, envelhecer. Será que é só isso a vida? Pode ser que, se for a sua verdade, seja. Mas pode ser que para mim, para outra pessoa, não seja esse movimento que a sociedade impôs. E questionar isso, despertar para isso e olhar para isso de um lugar de deixa eu sentir se é isso realmente que eu quero para minha vida. Se é isso realmente que é verdade para mim. A gente abrir, ampliar a nossa consciência para olhar todos os processos, para a gente ver o que a gente se identifica. É olhar para todas as religiões, é olhar para todos os ensinamentos e não colocar tudo como verdade absoluta do mundo como regra, e sim como algo que você se conecta ou não, e que aquilo soma e que aquilo cria o novo. Então o despertar espiritual é esse questionamento maior junto com esse sentir, com o real experienciar da compaixão, da empatia, do sentir o outro, e às vezes em aspectos diferentes para cada um. Então esse despertar ele pode ser só um ajuste. Às vezes você está numa profissão e você tem muito medo às vezes de ver que aquilo foi mentira, que aquilo foi uma farsa, que não é aquilo que você quer, mas de repente a sua profissão só precisa de um ajuste. Às vezes eu estou trabalhando numa área com aquela sua profissão que não é realmente o que faz o seu coração vibrar, e é essa daqui, né? Nada é perdido, por mais que às vezes a gente tenha a sensação que nós vivemos uma ilusão, que a gente estava dormindo o tempo todo, porque é isso que eu tive, a sensação de que até os meus 30 anos, 29 anos, eu vivi uma vida dormindo. É como se eu não tivesse existido. É uma sensação que você não estava ali. Por mais que você saiba o que você viveu, as coisas que você fez, tudo, é como se você tivesse feito aquilo totalmente condicionada por algo maior que não era você. É como se você não estivesse no comando da sua vida, né? Você foi fazendo as coisas conforme a sociedade foi mostrando ou conforme a vida foi te pedindo, você foi fazendo no automático. Então é muito difícil, quanto mais velho a gente desperta, mais difícil é olhar, porque é mais doloroso, porque dá essa sensação de que você não viveu a sua vida. Mas uma coisa eu te digo, nada é por acaso, nada é jogado fora. E tudo faz parte do seu processo. Se você está despertando e começando o seu processo agora, fique feliz, porque tem pessoas que vão embora dessa vida e nunca tiveram essa oportunidade. E se você está despertando agora com seus 15, 20, 30, 50, 70, 90 anos, agradeça, porque é o momento exato que você precisa para poder fazer uma mudança na sua vida e fazer dessa sua estada aqui, dessa sua encarnação, algo melhor. Uma evolução realmente para sua alma, estando mais desperta. Quando você está desperto, você consegue entender que você não é só esse corpo e não é só essa mente que está aqui o tempo todo mentindo para você, porque ela acumula todos os seus traumas e todas as suas crenças e faz com que você apenas reaja através das coisas que acontecem. Então acontece alguma coisa, ao invés de você realmente sentir através, né, da sua alma aquilo, você simplesmente só reage. Você vive a vida reagindo aos impulsos externos. A partir do momento que você desperta é quando você começa a olhar a vida e a questionar tudo e a falar assim, peraí, por que eu tô agindo dessa forma? Eu tô fazendo isso porque eu quero agradar? Eu tô fazendo isso porque eu quero estar nesse lugar? Ou porque por outro motivo?
você começa a questionar, você começa a olhar para tudo isso com outros olhos. E você começa a fazer as suas mudanças, né? Que elas podem ser pequenas no começo e pode ser muito grandes em algumas situações. No meu caso, elas foram enormes, né? Assim, entre aspas, né? Eu fui essa pessoa que estava numa profissão muito bem sucedida, com uma empresa, com funcionários e tudo mais, e vi que não era aquilo que eu queria. Eu entrei em processo depressivo no começo porque quando eu olhei eu vi que eu estava num casamento de mentira. Eu criei um casamento dos sonhos, né, perfeito, com a pessoa incrível, mas nós éramos amigos, a gente não era marido e mulher. E nunca tínhamos sido, sabe, assim, quando a vida vai empurrando e a gente, né? Hoje eu sei que tudo tem um propósito, que era uma questão karmática, que se não fosse ele eu não estaria aqui, né? Porque ele que me despertou muito esse caminho espiritual em mim, né, através dos processos dele. Então tudo é como tem que ser. Por mais que parecia uma mentira, era para ser assim, porque era para ser esse processo. E eu tive que fazer uma mudança muito grande na minha vida para estar aqui hoje, e eu percebo que a cada momento você vai ampliando esse despertar para coisas mais profundas e vai se modificando. Porque eu não estou aqui num lugar de iluminada, estou longe disso. Eu estou aqui num lugar que está nessa busca, né? Nesse processo, nessa jornada de despertar cada vez mais camadas do meu ser, arrancar mais vendas que muitas vezes a gente acha que tá tudo bem e a gente tem que desapegar porque tem algo além disso pra gente enxergar, né? E é um processo que a gente fala que é uma espiral sem fim. Então a gente desperta para um assunto e esse assunto ele tem várias camadas mais profundas, né? Que no fim ela dá sempre no amor, na compaixão, na energia crística que a gente fala, né? Que não precisa ser exatamente conectado com Cristo, mas essa energia realmente da conexão, da fraternidade, da compaixão. Bom, espero que tenha trazido um pouquinho sobre o que é esse despertar espiritual. E se você ficou mais confusa do que você já estava, deixa aqui nos comentários, me conta um pouquinho como está sendo o seu despertar espiritual, porque eu tenho certeza que se você está aqui, foi atraída por esse vídeo, é porque você está no seu processo ou vem trabalhando nele, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.